Amados irmãos, estamos iniciando mais um estudo das Sagradas Escrituras. É uma alegria muito grande estarmos congregados com os irmãos desta comunidade, os nossos irmãos e companheiros que acompanham o nosso trabalho em outras cidades. Hoje vamos examinar os Salmos 125 e 126. Eles fazem abordagem de alguns temas bastante interessantes para o nosso entendimento acerca da fé que precisamos ter no eterno Deus de Israel para que Ele nos sustente nas lutas. Primeiro, o Salmo 125, ele trata da segurança daquele que confia em Deus. Nós estamos vivendo tempos bastante incertos. Com certeza, já nos últimos dias, nós temos visto um agravamento da situação aqui no nosso país e também no mundo, de coisas desagradáveis que vêm se manifestando pela intensificação do mal. Nós que somos o povo de Deus, precisamos estar devidamente firmes em nossa fé e compreendendo aquilo que está acontecendo, para que nenhum fenômeno, nenhum acontecimento desagradável possa nos assustar ou abalar as nossas convicções. Precisamos mesmo de ter uma confiança firme, uma confiança inquestionável nas promessas do nosso Deus e na ação benfazeja do nosso Pai. Certamente, aquele que confia em Deus conseguirá sobreviver a esses dias tão trabalhosos. O Salmo 126, ele trata acerca do cativeiro do povo. Especificamente aqui, ele trata do cativeiro babilônico. Mas nós observamos na história do povo de Deus que em vários períodos ele permitiu que o seu povo fosse escravizado. E nós só podemos entender estas situações que Deus submete àqueles que andam nos seus caminhos, se nós compreendermos a eternidade da alma e o seu trânsito pela história através de renascimentos que se sucedem naturalmente na história das almas para que elas possam se aproximar cada vez mais de Deus pela renovação do seu entendimento, pelo amadurecimento do seu senso moral, enfim, pelo desenvolvimento das suas potencialidades. Porque Deus permite que seu povo seja escravizado. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo que é necessário perder essa firme convicção que por vezes o homem tem de si mesmo. É necessário que se enfraqueça essas convicções e a gente possa perder as nossas vaidades, essa confiança que naturalmente o homem tem em si mesmo, para que Deus possa se aproximar e possa desenvolver a alma conforme os desígnios que Ele tem. Enquanto nós não estivermos num estado de fraqueza, nós não conseguimos nos aproximar de Deus, porque a nossa vaidade, o nosso pretenso saber atrapalha a nossa aproximação com o Criador. Daí o apóstolo Paulo dizer que quando ele estava fraco, ele estava verdadeiramente forte. E o contrário também era verdadeiro. Então Deus permite que o seu povo ou uma pessoa possa cair em cativeiro para que seja enfraquecido essas suas vaidades. Então ele possa trabalhar a alma para que ela se desenvolva de maneira adequada. Foi assim com o povo de Deus em muitos períodos, em que o povo caiu sob escravidão, permaneceu ali por períodos mais ou menos longos, até que Deus
resolveu resgatar o povo para que ele pudesse avançar. Observa-se na história das Escrituras que sempre nos períodos posteriores a esses tempos de escravidão, há um avanço bem acentuado do entendimento das coisas do Pai Celestial, há um aperfeiçoamento dos escritos, da cultura do povo, há uma melhor organização da prática dos ensinamentos, do sacerdócio, há sempre um avanço no período posterior ao da escravidão. Então comecemos aqui pelo Salmo 125, onde a palavra ela diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Esse monte Sião aqui é um monte que existe diante de Jerusalém, que era considerado naquela época a morada do Deus eterno. É preciso levar em conta que naquele tempo não se sabia de que a terra era uma esfera, que o mundo era redondo. Então para eles tudo era um plano que terminava onde a abóbada celeste tocava na terra, em algum lugar desconhecido. Por isso as montanhas, os montes, eles se destacavam no lugar onde eles viviam. E o Monte Sião era tido como uma morada do Senhor, ou a morada do povo de Deus, dos eleitos. Ele impressionava sempre o povo, que tinha essa ideia de que se tratava de uma grande fortaleza, como um lugar onde o Senhor ali habitava com seu poder e com suas forças. Por isso, ele faz aqui uma comparação daqueles que confiam no Senhor. Eles serão semelhantes ao monte Sião, que não se abala por nenhum tipo de adversidade, mas que permanece para sempre. Isso leva-nos a entender que a vida, ela apresenta em determinados momentos adversidades, seja de cativeiro em relação ao pecado, seja de situações de enfermidade, de erros, de equívocos, mas que há sempre um resgate desta alma. Se há um estado de escravidão, há sempre uma libertação que está em curso, promovido pelo Senhor. Então as adversidades, elas fazem parte da natural experiência do homem na terra. Todo sofrimento é igual? Não, existem sofrimentos que são provenientes da revolta da alma em relação a Deus. De coisas que a alma fez em determinadas situações em que Deus a está submetendo a um castigo, para que ela seja corrigida. A alma precisa aprender que ela não pode fazer o mal, porque ela receberá o mal de volta. Essa é a lei da própria criação, também chamada de lei de semeadura e colheita. Quer dizer, o que você faz, se você faz o bem, planta o bem, você recebe o bem. Se você faz o mal, você recebe o mal. Então nós podemos sofrer por duas razões, ou por necessidade de sermos provados, e aí nessa situação o sofrimento não é intenso e nem traz revolta para a alma. Ao contrário, a alma é levada a enfrentar essas dificuldades com alegria, porque ela sabe que essas adversidades estão trazendo para ela um ajuste nos propósitos de Deus. E há aquelas situações em que a alma se encontra penalizada pela lei. Então a alma não se sente muito confortável com o seu sofrimento e nem aceita muito bem o sofrimento. Mas quanto mais ela se revoltar, pior fica. E para Deus, ainda que passe alguns anos ou algumas existências em sofrimento, não há problema algum. Deus espera quanto tempo for necessário para que a alma entenda que ela não pode fazer aquilo que fez. Ela precisa entender isso para deixar de sofrer. Então,
as nossas adversidades, elas podem ter tanto esse caráter punitivo, como um caráter também que nos prova para o desenvolvimento da nossa própria inteligência, capacidade de realizar as coisas, de suportar as adversidades. Então, tudo está sob o comando de Deus. Não acontece nada que não esteja sob a tutela do Espírito do Eterno. Nesse sentido, nós podemos ficar tranquilos quanto a todas as coisas, porque tudo que se passa está sob o controle da mente divina. Por mais estranho que possa parecer, é que tudo está inserido num grande plano de Deus para ajustar o mundo e a sua humanidade no correr do tempo. Por isso, os que confiam no Senhor estão sujeitos a adversidades, mas eles não se abalam. Não é? É como uma grande montanha. Aqui ele traz o Monte Sião de exemplo. Permanecerão para sempre, confiantes e firmes, que nada poderá abalar as suas convicções. Também os montes que ele faz aqui uma citação, no versículo 2, a roda de Jerusalém, simbolizava ali para a cidade uma certa proteção quanto aos inimigos que poderiam atacar a cidade. Mas é claro que aqui a palavra não está se referindo a um perigo físico, mas nós podemos entender, trazendo os ensinamentos para um horizonte um pouco mais amplo, que ele está querendo dizer que o Espírito de Deus está à nossa volta, cuidando de tudo, zelando de todos nós, como em volta de Jerusalém os montes protegiam a cidade. Assim, o Espírito de Deus também está à nossa volta. Outras passagens falam de anjos acampados ao nosso redor. Anjos, potestades, espíritos. Para nós não tem problema algum, pode ser qualquer um desses mensageiros divinos, inteligências que habitam o mundo incorpóreo, a outra dimensão existencial, mas que estão a serviço de Deus para trazer proteção para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa pessoa, em tudo que a gente vai fazer. Né? Então, nós precisamos entender que as providências de Deus estão à nossa volta. Elas estão cuidando de tudo que está diante de nós. Podemos ter essa confiança. Por isso, a nossa fé precisa ser inabalável. Nós não podemos pensar que Deus está descuidado em nenhum momento. Ele está descuidado, eu preciso correr ali e cuidar disso também. Evidentemente, o Senhor considera que no mundo há um grande inimigo que quer nos prejudicar. Então ele recomenda prudência, mansidão, em todas as situações de agressividade, sempre é bom reagir com mansidão e não com agressividade. E prudência, como as serpentes são prudentes no seu trato, no seu cuidado, no caminhar, no ir, no vir, assim também nós precisamos, segundo nos ensina o Senhor, ter essa prudência e esses cuidados nas adversidades, nos momentos em que nós estamos na nossa experiência existencial, numa época em que o diabo ainda se encontra no mundo e se agiganta a cada dia. Um espírito que está crescendo, sem que as pessoas possam ter noção do que está prestes a acontecer. As religiões formularam uma série de teorias e teses para tentar dizer que tudo vai acabar bem para os que creem. Mas as Escrituras mostram uma outra coisa. Mostram um desastre nesse mundo, uma exaustão do sistema humano e uma crise muito profunda, com a ausência do bem na face da terra e um período de 3 anos e meio onde o mal vai predominar intensamente, inclusive perseguições, com calúnias a respeito dos homens de bem. Então, esse tempo já está se formando. Então, mesmo assim, sabendo que Deus está à nossa volta,
que nós estamos protegidos e guardados pelas inteligências que cuidam disso, pelo próprio Espírito do Senhor. Tenhamos prudência e cautela em todas as situações, para a gente não se envolver nessa mesma sintonia de reações malignas e de adversidades. Então podemos ter uma firme confiança no Senhor nosso. O versículo 3, aqui fica claro para nós que ele está falando de algo muito profundo. O cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Quer dizer, o que é a sorte aí? Sobre o futuro. Não é sorte de jogar sorte. A sorte aqui é uma palavra utilizada para dizer sobre o que vai acontecer no destino dos justos. Quem são os justos? São aqueles que creem no Senhor e que procuram andar nos seus caminhos. Não basta crer somente e dizer, eu creio. A fé precisa se desdobrar em ações de graça, dizia o apóstolo Paulo. O que são ações de graça? São ações morais no campo do bem, no campo das realizações. Porque se nós afirmarmos que temos fé, mas também não fazemos nada, então nossa fé é vã, dizia o apóstolo Tiago, não é mesmo? Então precisamos entender que a nossa fé precisa ser uma fé ativa. E como que essa fé é ativa? Se ela for verdadeira. Se ela não for uma fé verdadeira, ela não se desdobra em ações de graça. Então ele diz assim, o cetro da impiedade, o que é o cetro da impiedade? É o poder do mal que está na terra. O que é o cetro? É aquela vara que o rei governa. É um cajadozinho pequeno ali, uma vara real, como uma bengala que o rei utiliza ali para poder exercer o seu poder. Então o cetro tem esse símbolo de poder. Então o que é o cetro da impiedade? É o cetro do pecado. Impiedade, vida sem amor, vida sem Deus. É o que nós estamos vendo nos nossos dias. Irmãos, parece que não, mas há muita coisa que mostra a falta de amor. Hoje, nós temos uma grande dificuldade, por exemplo, citando aqui um exemplo, para nós entrarmos num hospital e orar para um enfermo. Nós somos impedidos de entrar com as escrituras no hospital. Veja só. Então, quando permitem assim, é como se estivessem fazendo um favor a nós. A maioria dos hospitais proíbem as visitas dos irmãos que querem ir lá orar por enfermos. Essas visitas só são permitidas quando a pessoa que está doente solicita. Então o pastor pode entrar com autorização deles. Então nesses lugares de sofrimento, que é um hospital, deveria ter um sentimento maior de amor, de compaixão por aquelas pessoas que estão ali passando por momentos difíceis, estão ali à beira da morte, e elas poderiam ser consoladas pela palavra de Deus, pelas orações. Mas o cetro, o poder da impiedade, da vida sem amor, já se enfiou nesses lugares. Em muitos outros lugares também ele já está presente. Nas universidades, por exemplo, a ideia de Deus já foi totalmente excluída. Por quê? Porque o cetro da impiedade já se enfiou lá, o poder do mal já tomou conta desses lugares. Apenas para citar 2 exemplos. Mas nós podemos ver na sociedade muitos outros lugares e situações em que o amor já esfriou. E tudo vai ficando entregue ao inimigo. É evidente que o resultado disso será desastroso. Evidente. Mas este poder do mal, este cetro da impiedade, ele não permanecerá sobre o futuro, sobre os dias vindouros daqueles que são justos. Não é dos que são perfeitos, não, viu, irmãos? A palavra justo nas Escrituras não significa perfeição. Significa aquele que crê e que foi justificado, considerado justo porque creu. Não é porque tem uma perfeição
moral. Isso precisa ser bem entendido por nós, para a gente não confundir justiça de Deus, justificação pela fé, com a justiça dos homens que se acham justos, que se acham perfeitos, que se acham dotados de uma moralidade diferente da moralidade dos seus irmãos. Este poder da maldade, o poder de Satanás, o poder das desgraças do mundo, das enfermidades, ele não permanecerá sobre o futuro dos justos, de modo que o justo não estenda a sua mão para a iniquidade. Então Deus nos protege para que a gente não seja levado a cometer desatinos. Olha, o poder das trevas é de tal modo intenso que a palavra diz, olha, é para você não se enfiar dentro do mundo do pecado. Porque o Senhor, se Ele não intercedesse por nós, nós seríamos levados por esse espírito. Com certeza nós seríamos arrastados por esse espírito de mentira que está no mundo e que diz que todas as coisas podem ser feitas e que não tem uma consequência. O poder do diabo é algo fora da nossa compreensão. E nós todos estamos sujeitos. Daí a necessidade de nós multiplicarmos a nossa vigilância em dias trabalhosos como esse que nós estamos vivendo e que nós vamos viver aí no futuro breve. Depois, no versículo 4, ele faz um clamor ao Senhor. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Faze bem ao Senhor. Quer dizer, não deixa que o seu povo seja enganado. Como é que nós podemos ser retos de coração? Pedindo a Deus que nos ajude a ter um coração reto, procurando saber qual é a vontade do nosso Deus, o que nós podemos fazer para agradar o nosso Deus. E o nosso Deus não quer nada de natureza material, absolutamente. Nosso Deus quer ver cada um de nós empenhado na melhoria da nossa própria vida moral, na nossa conduta, a nossa dedicação a Deus, o nosso esforço em anunciar as boas novas, em falar do reino, em seguir com esperança verdadeira, de modo que ela se comunique a outras pessoas, para que elas também tenham esperança nos dias vindouros, na libertação do cativeiro que nós nos encontramos hoje. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Então aqui estamos diante de uma situação de juízo do nosso Deus. Quanto àqueles que se desviam, por que se desviam? Porque há um caminho, não é? Há um caminho a ser seguido. Desde o começo da história, Deus tem indicado qual é o caminho que nós temos que seguir. Está ali escrito, nesse tempo aqui, já estava escrito a vontade de Deus expressa nos trabalhos feitos por Moisés, nas obras escritas pelo profeta. Então há um caminho a seguir. Ele diz, quanto aos que se desviaram do caminho, seguindo para os seus caminhos tortuosos. Irmãos, olha, preste atenção, porque essa palavra aqui, ela está se referindo ao povo de Deus. Ele não está falando dos pecadores. Ele está se referindo a pessoas que estavam no meio do povo de Deus e que estavam se desviando do caminho. Elas se encontravam no meio do povo de Deus e estavam se desviando do caminho. Aqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos.
Seus por quê? Porque pertence ao pecador. Deus não dá nenhum caminho tortuoso para alguém seguir, né? A pessoa segue o caminho tortuoso por causa das suas más inclinações, das inclinações infelizes do seu coração. Ela se deixa arrastar por aquelas más inclinações. Quanto a esses, diz a palavra, o Senhor vai levá-los com aqueles que praticam a maldade. Quem são os que praticam a maldade? São os descrentes. São aqueles que vão ser condenados. Por isso, irmãos, não basta somente estarmos no meio do povo de Deus. Não basta. Não basta estar nesta igreja, naquela sinagoga. Não basta ser cristão, ser judeu. Pelo menos no sentido da exterioridade. É necessário ser judeu, ser cristão, verdadeiramente. Justificados pela fé em Cristo, ou pela fé em Adonai, tanto faz. E essa justificação e essa fé precisa ser verdadeira. Como eu disse a princípio, precisa se desdobrar em ações de graça. O que são ações de graça? São coisas que nós fazemos pelo próximo, de maneira desinteressada. É o amor ágape, né, que nós falamos, o amor ágape, que é o amor desinteressado. As obras que nós fazemos porque amamos aqueles que estão à nossa volta, independente deles reconhecerem, deles acharem uma coisa ou acharem outra, a gente faz o bem sem esperar o retorno. Isso aqui é o verdadeiro amor. E é uma vida de piedade. Vida de piedade é isso. E ele encerra o salmo dizendo assim: paz haverá sobre Israel. Nós, se somos o povo de Deus, se estamos diante de uma grande adversidade, como o povo já esteve outras vezes, diante de uma grande situação de perigo, de incerteza, nós precisamos saber que há promessas que estão colocadas sobre nós. Há uma série de passagens nos escritos que falam que este Deus vai zelar de nós, vai fazer cumprir aqueles propósitos que estão postos desde o começo para esta humanidade, para este povo. Então, a paz, ela se estabelecerá sobre Israel. Nós acreditamos que judeus e cristãos, eles estarão juntos, não como uma religião, mas os corações verdadeiros e sinceros de homens e mulheres que são crentes no Deus de Israel, certamente eles estarão unidos na grande nação, segundo a promessa feita ao pai Abraão, lá atrás, bem antes de Moisés. Por isso nós temos que confiar de forma absoluta no cumprimento dessa promessa e que haverá paz sobre Israel e ninguém o impedirá. Salmo 126, já que falamos de cativeiro, estamos vivendo um tempo de cativeiro. Parece que não, mas, irmãos, quando nós começamos a entender melhor o plano de Deus para essa humanidade e qual o papel do povo de Deus, nós passamos a perceber que muitos dos nossos se encontram escravizados pelo mundo, pelo espírito da grande Babilônia que está no mundo. Há uma grande dependência dos irmãos em relação ao mundo. E quando nós levantamos a possibilidade de um dia nós termos que ficar fora desse mundo, sair desse sistema de coisas, nós percebemos que há uma certa inquietude toma posse do coração de muitos irmãos que estão acostumados a viver escravos deste sistema. São almas que já se habituaram a pensar e a raciocinar e a ter esperança dentro do sistema do mundo. Eles pensam como pensa a maioria dos religiosos, que Deus está no céu para ajudar a gente a ser bem-sucedido nas coisas da terra. Parece legal, né? Mas diante das realidades eternas, isso é uma grande mentira, é uma grande ilusão, que está enganando um bom número de almas. Então, estamos mesmo cativos dessa grande Babilônia que se instalou na terra. Até que ponto nós temos uma identidade relacionada com o povo de Deus? Até que ponto nós somos de Deus ou somos desse mundo que está aí fora?
São questões que nós precisamos refletir, irmãos. Se nós tivermos que sair um dia do sistema do mundo por uma necessidade, como parece que pode acontecer, segundo as profecias, o que vai haver? Nós tivermos que viver juntos ou viver em comunidades até que o reino se estabeleça durante alguns anos, como será isso? Se nós não tivermos mais de posse dos meios de comunicação que nós temos hoje, a internet, os telefones, a televisão, o conforto que a terra nos dá, o sistema nos dá. Então, nós precisamos refletir. Precisamos que o Senhor nos tire deste cativeiro? Acredito que sim. Acredito que sim. Nós temos que começar a pensar numa nova maneira de viver. Como seria viver sem este sistema que está aí fora? Uma vida diferente, uma vida com Deus, uma vida em que os bens pertencem a todos os homens. Porque parece que é isso que Deus está programando aí para o futuro da terra. Parece que é isso. Pode não ser, mas tudo indica que sim. Quando ele diz lá, ó, venha todo mundo comer e beber sem dinheiro, quando ele diz lá no profeta Isaías, ele está querendo dizer isso. Venha todos vocês, todos comerem e beberem, sem dinheiro. Ele está falando do mundo novo. No finalzinho ali de Isaías, quando ele fala da Nova Jerusalém, dos tempos do fim. Então, nós precisamos começar a refletir sobre isso. Os irmãos precisam pensar sobre a possibilidade de nós termos que viver uma vida diferente da vida que atualmente nós vivemos. O apóstolo Paulo, ele dizia que não há como nós vivermos servindo a dois senhores. Jesus também disse isso. Então, até que ponto nós servimos a Deus, até que ponto nós servimos os interesses do mundo? Temos que refletir sobre isso, irmãos, porque uma hora pode ser que a gente tenha que sair disso. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a esses. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Então nós percebemos aqui que ele está falando do cativeiro babilônico e da grande expectativa que o povo tinha de voltar para Jerusalém. É claro que uma parte do povo ficou na Babilônia, gostou dos prazeres e conforto que havia por lá. Mas houve um povo valoroso que voltou para Jerusalém para reconstruir a cidade, que havia sido destruída nos episódios do Nabucodonosor, quando ele invadiu a cidade. Os verdadeiros crentes, e aí nós precisamos dizer que naquele tempo havia judeu que não era crente, não é? O apóstolo Paulo fala de judeus que só estão por fora, não eram verdadeiros crentes, são aqueles que ficaram na Babilônia. Não se interessaram por reconstruir Jerusalém. Mas houve pessoas valorosas que estavam ali sob aquela escravidão e que tinham uma grande expectativa de ir para Jerusalém. Então, qual é a nossa expectativa? Pergunto agora aos irmãos. Qual é a nossa expectativa de ir para Jerusalém? De irmos para o mundo novo? Qual é a nossa expectativa? Ou nós estamos contentes com o mundo que nós estamos aí nele, inseridos hoje? É uma pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos. Porque se nós sentimos que está tudo certo, que está tudo bem, nós somos como aqueles judeus que não foram para Jerusalém, ficaram na Babilônia. Os irmãos percebem o que eu estou dizendo? A gravidade disso. Nós temos expectativas, nós sonhamos com o mundo novo, com a nova Jerusalém. Será que nós estamos mesmo inseridos dentro desse propósito? Estávamos como os que sonham, estávamos cheios de expectativas quando o Senhor nos tirou do cativeiro.
Sonhávamos com Jerusalém. Então a nossa boca se encheu de riso, de alegria, de cântico. Aí se dizia entre os gentios, aqui de uma forma poética, né, grandes coisas fez o Senhor a esses. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. E olha que mesmo aqui nessa Babilônia, o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Não é mesmo, irmão? O Senhor tem afastado a morte da nossa casa. O Senhor tem afastado a tragédia da nossa casa. Se alguém tem passado alguma prova, é por necessidade. Alguns por desobediência. Por desobediência. E a desobediência é um espírito. A desobediência é um espírito que está no meio do povo de Deus. Tanto que lá naquela grande cidade, muitos ficaram lá, não voltaram. Foram desobedientes ao Senhor. O Senhor tem feito grandes coisas, nós precisamos reconhecer isso. Nós temos bom lugar para morar, nós temos irmãos amados, verdadeiros, sinceros, que estão empenhados no trabalho, empenhados na tarefa que está sendo feita. Alguns dizem, mas a tarefa não é grande. Nunca foi. Você quer citar para mim alguma passagem em que a tarefa era grandiosa e que havia multidões atrás do povo de Deus? Não havia nada disso, irmãos. Nada disso. Leia cuidadosamente a história do povo de Deus para ver o que é que acontecia. Então a tarefa está sendo feita e nós temos irmãos verdadeiros, sinceros do nosso lado, cumprindo com as suas tarefas, se empenhando verdadeiramente, cheio de expectativas no futuro, no porvir, confiança de que a Jerusalém vai chegar. Agora, não mais uma cidade lá, mas no mundo todo. A nova humanidade, né? Essa expectativa está no nosso coração. Então a nossa boca, ela precisa estar cheia de alegria, cheia de cânticos. Nós estamos alegres, por quê? Porque o Senhor está nos tirando deste cativeiro. Algumas pessoas dizem que nós pensamos algo que é fora da realidade. Que realidade? Você acha mesmo que o que está aí fora tem pé e cabeça? Você tem assistido na televisão o que está acontecendo no governo? O que está acontecendo nos tribunais do país? Acha mesmo que isso tem pé e cabeça? Claro que não, irmãos. O mundo está enlouquecendo. E a loucura atinge todo mundo. Quem é que está falando de realidade aqui? Nós não estamos falando aqui de um mundo que vai sucumbir? Vocês acham mesmo que esse mundo tem futuro? É claro que não. Eles não sabem o que fazer com o mundo mais. Porque os homens não têm capacidade por si mesmos de criar uma sociedade estável, durável, sustentável, para usar aí um termo que o pessoal usa muito. O homem não tem essa capacidade, porque ele desconhece a verdade eterna. Ele desconhece o que tem do outro lado, que sustenta a vida. Desconhece as verdadeiras leis de Deus. As leis de Deus não são leis morais. Foram ler o Evangelho do Senhor para poder tirar dali um conjunto de ensinamentos morais para governar a vida das pessoas. Isso não é conhecimento da eternidade. Você pode fazer um grande tratado de moralidade lendo os ensinamentos de Jesus. Mas a sabedoria não se fundamenta na moralidade de Jesus. É conhecimento de como funciona a criação, como funciona o universo, como funcionam os mundos, a relação entre os dois planos, o plano invisível e o plano visível, o poder que o mal tem sobre aqueles que vivem na terra, como que o homem com as suas atitudes más alimenta a força que está do outro lado e que vai destruir a vida. As pessoas não sabem disso e por isso não sabem o que fazer. Constrói a sociedade, edifica uma casa em cima da areia. Foi isso que os homens fizeram ao longo do tempo. E agora a casa está ruindo. Quero ver quem vai segurá-la de pé. Ninguém pode segurar a parede, telhado, fica à vontade. É o alicerce que é podre. Podre. Então, não fique surpreso, não, se vê o pessoal lá de cima tomar atitudes insanas. Todos estão envolvidos no mesmo
espírito, tanto os escalões mais baixos da sociedade quanto os mais altos. Vai influenciar todo mundo. Somente aqueles que confiarem no Senhor, o seu poder os livrará do cetro da impiedade. Põe atenção nisso. Põe atenção nisso. Somente aqueles que tiverem verdadeira fé no Senhor estarão protegidos do mal. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, quer dizer, liberta, Senhor, quantas vezes forem necessárias, com o mesmo poder das correntes das águas do sul. Essas águas aqui são uma referência aos grandes volumes de águas, quando chovia muito na região sul de Israel. Então ele usa isso aqui, o salmista utiliza dessa imagem para dizer que o poder de Deus que vem sobre nós é uma coisa que o homem não pode conter. Então que o Senhor nos livre do cativeiro quantas vezes forem necessárias pelo seu grande poder. E ele encerra aqui falando daqueles que semeiam as boas novas. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo o resultado da colheita. Irmãos, não é uma coisa simples lançar a semente do bem num mundo onde o diabo impera. Não é uma coisa simples, não. Primeiro porque o homem desconhece o poder de Satanás. Então não tem nem noção. Alguns acham que é um espírito mau chamado diabo. Não é nada disso não, irmão. É o sistema que está na terra. É o sistema que está na terra. E ele é vivo. É uma coisa viva. Que envolve os homens. Envolve tudo que os homens fazem. É uma luta constante do bem com o mal. Tem sido assim desde o princípio da história. Ocorre que o bem está deixando a terra agora. Vai se ausentar dela por um determinado período para que haja as consequências relacionadas com o fim dos tempos. Então, nós precisamos entender que anunciar boas novas, falar da verdade numa terra tão inóspita quanto é essa, uma terra envolvida, segundo o apóstolo João, pelo espírito do maligno, não é uma coisa simples. Quanto mais os anunciadores se aproximarem da verdade eterna, quanto maior for o poder de influenciar outras pessoas com boas novas, mais agressividade terá o diabo. Muitos sofrimentos dos homens de Deus são por causa da anunciação das boas novas do reino. Irmãos, olha, os cristãos, eles criaram essa ideia de que o que importa é a salvação. Porque Jesus veio trazer salvação para a humanidade, para o homem, tal, isso e aquilo. Irmãos, salvação não é nada. Salvação é só o primeiro passo que a alma dá quando encontra com a luz de Deus. O que está em jogo é o reino. Jesus veio anunciar o reino de Deus. É chegado a voz do reino de Deus. É o novo mundo, a nova humanidade. Porque os evangélicos aí acabaram, né, com a nova humanidade, porque botaram fogo no mundo e querem que o mundo acabe para eles irem morar na Jerusalém celestial. Ainda que as Escrituras tenham várias passagens, diversas passagens, falando que a terra vai continuar existindo, eles querem acabar com ela. Doutrina de espíritos enganadores. O que Jesus veio trazer é o reino de Deus. Ele veio dar o último passo para que o reino fosse estabelecido. Por isso a sua morte sacrificial. Então, as coisas estão se desenvolvendo e se desenrolando conforme os grandes propósitos deste Deus maravilhoso. A que homem algum, a que espírito algum pode conter. Ele transformará todas as coisas. Então nós somos semeadores e muitas vezes nós semeamos com lágrimas, com cansaço, com aborrecimento, por parte da nossa própria família,
Às vezes, irmãos da nossa própria casa não nos compreendem, nos maltratam, dizem coisas tristes para nós. Por vezes, irmãos da própria igreja não compreendem o que nós fazemos, acham que nós estamos tratando de coisas terrenas, acham que nós somos uma igreja evangélica. Absolutamente, nós não somos uma igreja evangélica, nós não temos nada a ver com o movimento evangélico, nada a ver, absolutamente. Não temos nada a ver com o movimento católico, não temos nada a ver com o movimento de judeus. Nós estamos anunciando um outro ensinamento. Estamos anunciando boas novas relacionadas com a implantação do reino de Deus na face da terra. É isso que nós estamos fazendo, é um mundo novo, a nova civilização. Está em curso há muito tempo esse processo de transformação deste mundo numa humanidade feliz. O sonho de todos os homens de bem é que esse mundo seja um mundo de justiça. É o sonho de Deus, não é o sonho dos homens. Mas quem vai fazer estas coisas é o próprio Deus. E Ele faz através do seu povo. Que nós possamos estar cheios dessas expectativas, de que Deus nos livrará deste cativeiro e fará com que a gente possa voltar deste cativeiro com o resultado da colheita das sementes que nós espalhamos. Todos nós tenhamos essa esperança e certeza, porque são promessas do nosso Deus, e o nosso Deus não é homem para mentir. Nós podemos crer absolutamente nas promessas do Senhor. Que Ele nos abençoe, nos guarde no seu amor, na sua misericórdia. Amém.